Olá, paz seja contigo, galera da jornada Causas Impossíveis, impossíveis para mim, possíveis para Deus. Começamos hoje em Atos 11, tá? Hoje é Atos 11 e 12. E acaba de acontecer a situação da igreja entrar no mundo dos gentios através de Pedro, e ele precisou se justificar à igreja, que a princípio ainda era muito legalista. É interessante que ele fala assim, olha, versículo 10, 9 e 10, ele fala que teve um sonho e que esse sonho aconteceu 3 vezes. Geralmente, quando o sonho se repete mais de 2 vezes, existe uma possibilidade maior de ser Deus que está falando conosco. Algumas pessoas falam, não, isso deve ser comida de barriga cheia, ou melhor, sonho de barriga cheia. Outros falam, dão outras explicações, mas eu queria despertar a sua atenção para todos os sonhos que você tiver, ou de sentido repetido, como do faraó, né, na época de José, como se acontecer a mesma coisa, tá bom? Depois... Ele fala no 15, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar me opor a Deus? Né? Então, essa presença e essa manifestação do Espírito nós precisamos buscar. Só vai ter quem buscar, amém? Que a gente já tem ele é uma certeza, que a Bíblia diz que ele é como se fosse um selo. Então a gente já tem essa pessoa dentro de nós que é o Espírito Santo amado. Mas agora a gente precisa orar para que ele realmente nos encha, para que ele nos governe, para que ele nos controle, tá bom? Aí depois vem falar da igreja da Antioquia, e é lindo que os judeus ouviram falar disso, perceberam que a mão do Senhor estava com eles, que muitos estavam crendo e se convertendo ao Senhor, então eles enviam Barnabé para ir lá ver, né, como representante da igreja de Jerusalém. Então, versículo 21, este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas com a ida dele lá, tá? Depois Barnabé foi para Tarso, procurou Saulo mais uma vez, né, porque ele acompanhou Saulo no início, e aqui ele fica 1 ano com Saulo ensinando a igreja. Tá? Versículo 29, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. É aquela questão de cada um contribua segundo Deus propôs no seu coração. Todas as vezes que Deus te propôs para abençoar alguém, não se retenha, sabe? Ouça a voz de Deus, seja direcionado, porque Deus faz muito isso, tá? Capítulo 12, a gente fica sabendo que Herodes está furioso, manda matar o Tiago, aquele Pedro, Tiago e João, né? O Tiago, irmão do João, então aqui é morto. Ele vê que aquilo ali estava alegrando o povo, então ele decide prender Pedro, e ele coloca Pedro sobre a escolta de 16 soldados. E é interessante que na hora que ele está dormindo, ele está acorrentado entre 2 soldados, né? Então ele estava detido, provavelmente Herodes ia tentar fazer outra gracinha, né? Só que a igreja orava. E aqui eu recebo um incentivo, eu me alegro e eu me disponho a perseverar ainda mais, porque quando a igreja ora, as cadeias caem, né? E foi o que aconteceu. Repentinamente, versículo 7, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e diz, acorda, depressa, levante-se, agora é para você se vestir, calçar suas sandálias. Ou seja, quando a igreja ora, Deus quase que vai lá e sacode a pessoa por quem a igreja está orando.
tá? Então eu percebo isso, o poder da ativação da oração. Depois Pedro chega em casa, né? E ele fala, então Pedro caiu em si por enquanto ele está com ele só. Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Essa é a mesma fala quando eles saíram do Egito e foram livrados, né? Agora ele bate na porta e Rode atende. Quando Rode reconhece a voz de Pedro, ela fica tão alegre que ela correu de volta sem abrir a porta. De tão extasiada que ela ficou e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ele afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Engraçado, olha o comentário da Bíblia. Em resposta às orações, às orações estava à porta. A resposta às orações estava à porta, mas eles não tinham fé suficiente para abri-la e deixar a bênção entrar. Olha, a gente está orando. Existem respostas já sendo liberadas. Eu já estou começando a receber. Assim que concretizar já a número 1, eu já vou contar. E às vezes a gente não abre. Rode se alegrou, é uma vergonha para a igreja, né? Uma moça se alegrou e os discípulos já acostumados de ver a glória de Deus duvidaram, né? E aqui ele manda: olha, avisa Tiago e os irmãos que eu saí, tô indo para outro lugar. E aqui é a última vez que ouve-se falar de Pedro, né? Lá em 1 Coríntios a gente ouve falar que ele continuou, né? Continuou pregando, parece que em alguns lugares bem longe, né? Fugindo aí de Herodes. E ele foi com a esposa dele, eu descobri isso hoje. Eu achei que Pedro não tinha esposa, mas Pedro e o irmão de Jesus tinham esposa. E elas faziam o trabalho interino com eles, né? De itinerante. E aí a gente vê a morte de Herodes, né? Ele tá nervoso, caçando o povo para matar. E de repente tiveram audiência com ele, ele começou a falar. E algumas pessoas gritaram: é Deus, né? A voz de Deus. E ele se exaltou e a Bíblia diz que na hora o Senhor feriu Herodes. E ele morreu comido por vermes. Tão instantaneamente. Mas a igreja, Saulo e Barnabé voltaram para Jerusalém, levando consigo João, o Marcos, né? Depois a gente vai ver que tem uma hora que Barnabé se separa de Paulo por causa desse Marcos, né? Depois eles têm até que se acertarem, mas a igreja continua crescendo. Ninguém pode deter a igreja. Vamos orar? Deus, eu quero estender as minhas mãos, e o Senhor, que é Deus de perto e de longe, visita, Senhor, alcança cada pessoa dessa jornada. Cada pessoa que tem parado para ouvir a Tua voz, para receber as Suas instruções, nós pedimos em nome de Jesus, ativa, Senhor, nós pedimos o fortalecimento do poder do Senhor na história de cada um, que os anjos sejam realmente fortalecidos para lutar por essas vitórias e que elas cheguem nas nossas mãos liberadas pelo Santo Espírito de Deus. Olhe para cada necessidade, Senhor, eu os abençoo. Peço que a família se una, peço que os filhos se aproximem, peço que o coração dos pais se converta aos filhos, o coração dos filhos aos pais, o coração do esposo à esposa, da esposa ao esposo, que o favor do Senhor esteja realmente direcionando a nossa história e realmente convertendo o nosso coração cada vez mais ao Senhor. Um beijo, que Deus te abençoe, beijo no seu coração, tá? Fica com Deus. Amém.